para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional você tem uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD agora está num novo endereço, Rua João Tobias, 360, ali bem pertinho da estação Belém do metrô e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali na CPAD você procura o pastor Jefferson, o Moisés, a Berenice, toda a equipe, com certeza eles vão te receber com muito carinho. E todas as demais lojas do Brasil inteiro da CPAD, com certeza você será muito bem recebido. Ali você encontra Bíblias, harpas, livros maravilhosos para o seu crescimento espiritual. Também tem no térreo do novo templo da Assembleia de Deus no Ministério do Belém, você tem a livraria da Associação. Ali também você procura o pastor Silas, o Alex, né? Tem Bíblias, revistas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do nosso amigo e parceiro direto aqui do canal, Pastor Fernando Andrade. Você, com um clique, você faz a sua compra e recebe aí no aconchego da sua casa, tá bom? Mais importante, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deixe aqui embaixo um comentário, uma observação, tá? Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal, né? Faça alguma crítica construtiva, também será muito bem-vinda, tá? E se você quiser, como tantas outras pessoas, fazer um Pix, nos ajudar aqui no canal, isso é importante. Aqui embaixo tem o número do meu celular, né? 11 aqui em São Paulo, 989156905. Você pode fazer a sua contribuição, né? De repente você ficou rico, quer ajudar as instituições, quer ajudar a obra de Deus, então faça o investimento. E se você quer ficar rico, faça também esse investimento no nosso canal, porque eu estou orando a Deus para que você seja muito bem sucedido, que o seu dinheiro aumente, que as suas aplicações frutifiquem e que tudo dê certo para você. Se você puder e quiser ser também um patrocinador aqui do nosso canal, entre em contato no nosso e-mail ao brunol@yahoo.com.br, soletrando a L Bruno @yahoo.com.br. Nós precisamos do seu patrocínio, da sua ajuda. Quero fazer um agradecimento ao pastor Reginaldo Aparecido Amaral, que tem nos cedido esse espaço da sua casa para fazermos de estúdio provisório. Estamos aguardando as entradas financeiras para a gente ter o nosso próprio estúdio em definitivo. Esse aqui é provisório. Vai orando por nós também, né? Certamente vai ser uma bênção. Vamos lá, então, a lição de jovens da CPAD, terceiro trimestre de 2022. Estamos estudando na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para com o testemunho cristão em nossos dias. O comentarista é o pastor Valmir Nascimento. Ele é jurista, mestre em teologia e doutorando em filosofia, e é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. Lição número 2, 14 de julho de 2024, como viveremos na Babilônia. O texto principal está em Jeremias 29:7. Procurai a paz daquela cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Resumo da lição: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio
sobre ele. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Segundo, conhecer as características da imponente cidade. Terceiro objetivo, identificar a cultura e o espírito da Babilônia. E quarto objetivo, compreender como viver e testemunhar na Babilônia. Então, aqui tem algumas características da cidade, né? Antes de fazermos a introdução, olha o que diz aqui: localização geográfica. Babilônia estava localizada na Mesopotâmia, às margens dos rios Tigres e Eufrates. Todos nós já estudamos história, né? Sua localização estratégica a tornava um importante centro de comércio e transporte. Então, a Babilônia, a cidade estava localizada, muito bem localizada em rota de comércio e transporte. A arquitetura. A cidade era conhecida por sua arquitetura impressionante, incluindo o famoso portão de Estar e os jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, é uma arquitetura impressionante para o tempo em que foi construído, né? Muralhas massivas. O que é isso? Babilônia era cercada por muralhas maciças e fortificações que a protegiam de invasões e ataques. Então, eram grandes muralhas, né? O comércio, a localização estratégica da cidade a tornava um importante centro de comércio da região, facilitando o intercâmbio de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Então veja que era uma coisa grandiosa, né? Politeísmo. A religião na Babilônia era politeísta. O que significa isso? Tinha vários deuses e deusas que eram adorados. O deus Marduk, ou Bel, era considerado o deus principal da cidade e do império. Então, a religião lá era politeísta, bem parecida com hoje, né? Os templos. A cidade possuía impressionantes templos dedicados aos deuses, como o templo de Marduk, o Exagila, que era um dos maiores templos da antiguidade. Então, é muito parecido com hoje, não tem muita diferença, tá? Daniel, capítulo 1, de 1 a 3, o texto bíblico. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, ficou em volta ali para invadir. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Na introdução, ele diz: ao chegar à Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta ou diferente de sua terra natal. Era outra cultura, né? A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, já falamos um pouquinho, próximo ao rio Tigre e Eufrates, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, conhecida como Código de Hammurabi. Então, eles tinham já uma legislação escrita, um código civil, né? No entanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. O paganismo por conta da religião politeísta e também pela imoralidade,
Por isso é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Tudo que você puder imaginar de ruim, eles praticavam. Então, dentro desse ambiente, repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver? Como é que eles deveriam viver? De uma outra cultura, né? Um único Deus, e agora a presente lição, então, nos permitirá, essa que vamos estudar, que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que eles aprenderam lá em Judá, em Jerusalém, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio. Então, a fé que eles adquiriram na sua terra natal iria agora fazer toda a diferença. Se você perdeu a primeira aula, tem aqui embaixo a playlist. Vai até lá, assiste a panorâmica, né, do contexto histórico, cultural que nós vimos na primeira lição. Número 1, a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, deportados para uma terra estranha. Eles foram arrancados de Judá e levados, exilados lá para Babilônia. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, 3 grupos, né? Um grupo em 605 a.C., um outro grupo em 597 a.C. e o último grupo e terceiro em 586 a.C. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre. Usando uma estratégia comum na antiguidade, o objetivo de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Então, esse era o objetivo, né? Pegar o que tinha de melhor, né, dos servos, dos escravizados, para trabalhar no novo império. Dentre os requisitos que esses rapazes deveriam ter, estão alguns aí. Deveriam ser sem nenhum defeito, deveriam ser de boa aparência, deveriam ser sábios e instruídos lá de onde eles vieram, versados no conhecimento, tinham que saber ler e escrever, e que fossem competentes para servirem no palácio real. Eles deviam saber se comportar, né, para poder andar ali na presença do imperador. Em outras palavras, então, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos e intelectualmente inteligentes. Não podiam ter retardamentos, né? E também deveriam ser dotados de cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio. Olha que lista de qualidades a pessoa deveria ter. É igual hoje, né? Para determinados trabalhos, apesar do politicamente correto, mas é mais ou menos isso daqui que nós precisamos ter para ingressar no mercado de trabalho. Nós precisamos cultivar uma boa aparência, ler bastante. Os jovens precisam se dedicar mais à leitura, né? Isso é importante para o mercado de trabalho, para a vida futura. O jovem Daniel e seus companheiros. Daniel fazia parte desse grupo, juntamente, já falamos na primeira lição, juntamente com Ananias, Misael e Azarias. Daniel descendia de uma família de aristocracia, né, de uma família de aristocratas, talvez até mesmo pertencessem à linhagem real de Judá. Tá? Talvez ele fizesse parte da nobreza. Nessa época tinha provavelmente entre 14 e 18 anos de idade, não há uma precisão ali no livro. Você pode imaginar o que se passava na cabeça desses jovens? Eles tinham mais ou menos essa idade, entre 14 e 18 anos.
Eles estavam cheios de virtudes e sonhos, né, pureza, com grandes expectativas sobre o futuro em Jerusalém, no que eles iam trabalhar, com quem eles iam casar. E agora eles foram arrancados abruptamente da comodidade do lar. Né? Foram arrancados assim, de repente. Tá? De uma hora para outra, suas vidas mudaram de percurso. Né? Perderam a linearidade. Ainda que fossem piedosos e tementes a Deus, eram crentes em Deus, tiveram de enfrentar o sofrimento e a vergonha de serem levados como escravos de um rei ambicioso e cruel como era Nabucodonosor. Então veja, um menino de 14 a 18 anos sofrer esse impacto, né? Ser retirado do aconchego da família, dos amigos, dos vizinhos. A terra natal havia sido devastada, acabaram, arruinaram com Jerusalém, os muros foram derrubados, o templo foi destruído, amigos e familiares foram assassinados por ocasião da invasão. Tudo isso aí está em 2 Crônicas 36, do verso 6 ao 20, e o capítulo 5 de Lamentações de Jeremias fala sobre isso. Todavia, né, eles não deixaram se abater pelas circunstâncias da sua vida, pois sabiam que tudo decorria da benevolência de Deus. Ou seja, eles estavam confiantes e estavam nas mãos de Deus. Apesar de toda essa situação, eles confiavam em Deus. E eu e você? O que você está passando? Isso me faz lembrar a cantora Ludmila Weber, né? Nos últimos tempos, com câncer, com dores, e ela continuava cantando e louvando a Deus. Que testemunho lindo! E quantas pessoas estão internadas, estão com câncer terminal, estão aprisionadas, estão sofrendo horrores, e elas continuam confiando em Deus. Que é esse o objetivo dessa lição para nós. Tá? Então, esse contexto de tragédia, e esses meninos continuaram confiando em Deus. Número 3, o sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. Tá? O justo passa por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Ninguém está isento de passar pelas lutas da vida. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo e Tiago, eles expressam essa verdade. Tá? Vamos ver aí, eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, Romanos 5, 3 e 4. Romanos, logo depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4 na linguagem de hoje. E também nos alegramos nos sofrimentos. Deixa eu pegar minha Bíblia, que caiu, minha revista, melhor dizendo. Romanos 5, 3 e 4. Tá? Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no foco. Melhorou. Os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, a aprovação de Deus cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, veja que Paulo entendeu muito bem que faz parte da vida, principalmente do cristão, o sofrimento. Agora, Tiago também fala isso, capítulo 1, versículos 2 e 3 de Tiago.
Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, ou seja, você fica mais crente quando você passa por provação, vence a provação, a sua fé em Deus, ela é aumentada e você sente o gozo da alegria, né? A alegria, o gozo do céu, né? Vamos lá. Foi com fundamento nesse tipo de entendimento que Daniel e seus amigos não ousaram reclamar de Deus, não buscaram vingança ou retaliação, mas procuraram ser canal de bênção onde se encontravam. Embora novos, de 14 a 18 anos, tinham a mente madura o suficiente para não adotarem uma postura de amargura e vitimismo. Eles não se sentiram vitimizados, eles não se portaram com amargura, com mágoa no coração. Não. Eles entenderam que Deus estava no controle de tudo. Se eles estavam ali naquela situação, foi permissão de Deus também, e principalmente, né? Essa é a fé madura, né? Número 2, a imponente Babilônia, a capital imponente. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, nós já falamos isso logo no começo, era uma cidade-estado rica, e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Nós falamos também isso daí, estava bem no meio ali, né? Os jovens possivelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade. Era cidade grande, a maior da época, e ficava distante 1.500 quilômetros de Jerusalém. Tá imaginando-se que naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha trem, bala, não tinha esses automóveis de alta velocidade, então 1.500 quilômetros é longe. Tá? Daqui a Brasília deve dar 1.200, 1.300 quilômetros. Então é um pouco mais, né? Bem longe de Jerusalém. Então eles foram levados para longe. Era uma cidade impressionante, conhecida por sua suntuosa arquitetura. A cidade era cercada por fortes e extensas muralhas com milhares de torres. Essas muralhas eram gigantes, né? A sua cultura, a cultura da Babilônia, como a nossa, era orientada a imagens e a estética. Tá? Então, aí fala das religiões politeístas, né? A cidade fazia-se conhecer por seus palácios luxuosos, os palácios dos reis, pelas suas obras de arte, pelos seus pátios e jardins, né? Dentre os quais os jardins suspensos, assim reconhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, conclusão, era fácil ser seduzido por seu luxo e opulência, como ocorre com a mídia odierna, né? Com as cidades modernas, com a mídia. Tá? Então, esse luxo e essa opulência são muito atrativos, né? Imagine para um jovem de 14 a 18 anos, né? A ostentação da cidade, toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império. Então, toda essa suntuosidade era para mostrar o poder do império, tá? O império babilônico, né? Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações ou construções, relembrando a fundação original da cidade. Tá? Então, as grandes construções, né? Os descendentes de Noé
pretendiam construir uma cidade com a torre alta, que alcançaria o céu, usando tijolos e betume. Gênesis 11, de 1 a 9. Uma espécie de piche, né? Aqui o betume, né? Além de não terem consultado o Senhor, não terem pedido autorização para Deus, o propósito era a fama e a falsa sensação de segurança sem Deus. Eles não queriam depender de Deus. Por isso que eles estavam buscando aí a fama e sair de debaixo de Deus, digamos assim. Os homens usaram toda a inteligência que possuíam e a engenharia da época para construir um edifício simplesmente para a sua própria glória. A Torre de Babel, nós estamos falando, né? Deus, porém, não se agradou do empreendimento, daquilo que eles estavam fazendo, e por isso confundiu as línguas e os espalhou pela terra, dando à cidade o nome de Babel. Então, eles não queriam mais depender de Deus. Esse era o símbolo, significado daquela construção. Tá bom? Uma cultura pagã. Voltemos aos babilônios. Os babilônios atribuíam grande importância à sua religião, a religião babilônica. Acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos cotidianos do dia a dia até os eventos cósmicos nos céus, né? Marduk, o seu deus, o seu principal deus, era considerado o patrono da Babilônia, tá? Talvez o principal, né? Uma das principais portas da cidade era dedicada a Istar, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Então, tudo ali era envolvido com religião, tá? Havia um templo dedicado ao seu culto. A Bíblia apresenta a Babilônia por meio de suas características de idolatria e prostituição espiritual. Tá? Eles misturavam sexualidade com adoração a deuses. Tá? Então, a atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. Tá? Eles excluíram Deus da sua vida. Eles adoravam a vários deuses e eles eram pagãos. Tá? Paganismo. Tá? Número 3, se você está gostando, dá um joinha. Se você não está gostando, também dê um joinha, né? Não vai te custar nada. Tá? A cultura e o espírito da Babilônia, né? Símbolo de oposição aos valores divinos. Então, a Babilônia, o que é a Babilônia de 1.500 anos atrás, de 2.000, melhor dizendo, 2.500 anos atrás, significa para nós? Vamos ver. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico, no sentido literal, quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Então, é um sistema. Tá? Nós vivemos um mundo cujo sistema principal é um sistema parecido com o da Babilônia. Tá? Paganismo, politeísmo, sexualidade misturada com religião, né? É isso aí. Ainda hoje, o espírito e a cultura da Babilônia permeiam a sociedade, a nossa sociedade, as nossas sociedades, né? Simbolizando rebelião. Então, espírito da Babilônia significa rebelião e ideologias humanas que confrontam a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus. Tá? Ela, a Babilônia, é uma metáfora para a idolatria, para o paganismo e toda a falsidade religiosa, bem como símbolo da degeneração moral, inversão de valores, depravação e materialismo presentes nos sistemas político, cultural, mediático
midiático e econômico. Então, a Babilônia, da época de Daniel, Ananias, Azarias, melhor dizendo, né? E os três jovens, né? Azarias, Misael, o sistema daquela época é o sistema da nossa modernidade. Tá? Isso está infiltrado na política, está infiltrado na cultura, está infiltrado nas mídias, está infiltrado na economia também. Então veja que é um sistema que dominou tudo. Tá? Então o sistema da Babilônia está presente na nossa sociedade. A relativização da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção de uma verdade absoluta. Por isso que eles não aceitam Deus, não aceitam o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Porque Jesus, ele é, biblicamente, a verdade absoluta. Essa foi uma das táticas de Nabucodonosor, conforme sua religiosidade e visão de mundo. Foi como ele cresceu, ele aprendeu. John Lennox, na obra Contra a Correnteza, que você encontra no CPAD, cita o fato de um monarca, o Nabucodonosor, ter levado os utensílios do templo em Jerusalém para a casa do tesouro das suas divindades na Babilônia. Tá? Para os hebreus, os objetos de ouro possuíam enorme valor espiritual. Tá? Ali, Nabucodonosor estava tentando acabar com a fé, né, daqueles que foram levados para o exílio, a fé no único Deus real e verdadeiro. Feitos por artesãos que amavam a Deus, representavam, esses objetos de ouro, né, representavam a relação do povo judeu com o Senhor, com Deus, e apontavam para a sua santidade e glória. Então, esses utensílios que Nabucodonosor usurpou, tá, representavam a santidade e a glória de Deus. Contudo, ao serem transportados para a Babilônia, tais utensílios passaram a representar somente uma conquista de guerra, tá? Da mesma forma que qualquer outro artefato. Tá? Os símbolos projetados para indicar o único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, foram postos no mesmo nível de símbolos de culto de outros deuses politeístas, né? Assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores e referenciais divinos absolutos, a sociedade pós-moderna, essa que vivemos, tem transformado os tesouros espirituais em coisas sem valor divino dentro do mercado religioso. Então, as coisas de Deus têm esses valores espirituais, têm sido relativizados por esta cultura pós-moderna na qual nós vivemos. Tá? Por último, e para caminhar, o subtópico 3, né? A religião que conduz à imoralidade. As falsas religiões, ao perverterem a verdade bíblica, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Esse é o objetivo do diabo, né? Envergonhar as pessoas. Essa verdade levou o apóstolo Pedro a advertir os cristãos sobre os perigos dos falsos ensinamentos baseados em heresias de perdição, pois levam à imoralidade e a outros desvios de conduta. Então, quando a pessoa dá ouvido à heresia, tá? Elas enveredam pela imoralidade e por desvios de conduta. Atualmente, é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens mais modernas e, entre aspas, descoladas, ganhando espaço em filmes, séries, desenhos
e jogos. Tá? Então está sendo infiltrada. É preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Então, o filme, a novela, as séries, eles vão injetando ali, com novas roupagens, o paganismo, tá? E as falsas religiões vão ali fazendo a sua ideologia presente, e a gente vai absorvendo aquilo dali. Tá? Número 4, vivendo e testemunhando na Babilônia. Vamos dar uma corridinha aqui nesses dois tópicos. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma sociedade estrangeira, lá na Babilônia? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Então, eles estavam blindados para aquela cultura babilônica. Aqueles moços conheciam as admoestações do Senhor, por meio de Jeremias, sobre como os judeus deveriam viver na terra para onde eles seriam transportados. Deus dera as ordenanças para eles através de Jeremias. Eles deveriam constituir família, eles deveriam se multiplicar e deveriam buscar a paz e a prosperidade da cidade para onde eles estavam indo. Deus estava dizendo que, enquanto eles estivessem exilados, teriam uma vida normal e produtiva. Eles foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuírem para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo. Isso daqui é uma lição para nós, né? Uma cidade para se testemunhar. Eu e você, nós temos que ser testemunhas nesta sociedade em que nós estamos vivendo. Número 2, testemunhando no mundo. Enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado, isso é fato. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. Nós devemos ser uma bênção para esta sociedade. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, né? E, sem se deixar ser dominada por ela, tá? Pela Babilônia. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha a cidadania celestial, vivemos ainda como forasteiros nesta terra. Faz parte da responsabilidade do cristão zelar pelo desenvolvimento social como sal da terra e luz do mundo e mordomos de Deus, pois Cristo é soberano sobre toda a criação. Então, nós temos uma cidade para quem testemunhar e nós devemos ser testemunha nesta nossa geração, neste mundo em que vivemos. Assim nós terminamos a lição 2, 14 de julho de 2024, como devemos viver na Babilônia atual. Um abraço a todos, Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula, se Deus quiser. Deixa aqui embaixo o seu gostei.